Pode ser, queridos irmãos, agora chegamos na 13ª lição desse terceiro trimestre. A lição traz o título Assembleia de Jerusalém, a data do dia 28 de setembro de 2025. O texto áureo dessa lição, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vamos impor mais encargos algum, senão estas coisas necessárias. Em Atos, no capítulo 15 e versículo 28. Verdade prática. Em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização. E como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. A leitura bíblica em classe está registrada no capítulo 15 de Atos, do versículo 22 ao 32. Essa lição também vai apresentar 3 objetivos. O primeiro é mostrar o contexto e os motivos que levaram à controvérsia sobre a salvação dos gentios. Segundo, relatar os argumentos apresentados pelos apóstolos, especialmente por Pedro e Tiago, sobre a inclusão dos gentios na igreja. Terceiro, reconhecer a importância da direção do Espírito Santo na resolução dos conflitos e na preservação da unidade da igreja. A palavra-chave aqui é assembleia. Na introdução dessa lição está assim: com esta lição terminamos mais um trimestre de estudo sobre a igreja de Jerusalém. Aqui veremos como a igreja agiu para resolver os seus conflitos na natureza doutrinária. Um grupo composto por fariseus convertidos à fé insistia que os gentios convertidos deveriam guardar a lei, especialmente o rito da circuncisão. No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, porque era inaceitável devido à dimensão da questão e à sua importância para o futuro da igreja. Os líderes se reuniram em Jerusalém para buscar uma solução para o problema. Lucas deixa bem claro que a decisão tomada pela igreja naquele momento foi guiada pelo Espírito Santo. É isso que veremos agora. No primeiro tópico dessa lição está assim: questão doutrinária. Tem 2 subtópicos. O primeiro é o relatório missionário e o segundo, o legalismo judaizante. Chegamos aqui na 13ª lição, que é a finalização desse trimestre, falando a respeito da igreja. Agora chegamos aqui no capítulo 15, que é o capítulo que fala do primeiro concílio em Jerusalém, a Assembleia de Jerusalém, que veio tratar alguns assuntos pendentes da época. A igreja crescia em números e os problemas também veio junto com o crescimento da igreja. E aqui essa lição vai tratar a respeito dos judaizantes, aqueles fariseus judeus que aceitaram Jesus como Salvador também, mencionando a sua fé em Cristo, mas ainda deixando em seu coração os ritos da lei de Moisés. E aqui os discípulos, os apóstolos, vai combater essa doutrina que queria introduzir dentro da igreja. E o capítulo 15, aqui que vamos estudar hoje, é o que combate, né, esses costumes, essa parte cultural dos judeus, a respeito da circuncisão e a respeito dos ritos. E aqui a igreja vai definir a sua doutrina, né, e firmar, aqui no capítulo 15, como os gentios deveriam seguir a Cristo, tirando deles também algumas costumes culturais que eles carregavam, para trazer um evangelho puro, né, e singular na presença de Deus. No primeiro subtópico, o nosso comentarista nos ensina assim: a questão doutrinária que se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, abordada no capítulo 15 de Atos, na igreja de Antioquia, ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária que havia realizado. Esse concílio, que teve fundamento nessa passagem a respeito do apóstolo Paulo e Barnabé, na sua viagem missionária, ele vai relatar ali do capítulo 15, do versículo 1 ao 5, diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos sem não vos circuncidade, segundo a costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito à questão. Enviando, pois, até o certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria
e narrando a conversão do gentio, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Esses 5 versículos, o relatório do apóstolo Paulo e Barnabé a respeito da conversão dos gentios para Jesus. Os judaizantes, os fariseus, que também haviam aceitado Jesus como Salvador, eles estavam agora somando a lei de Moisés dentro de um evangelho puro. Aqui a determinação da salvação da alma é através do Senhor Jesus, não através de ritos ou de obras humanas. Aprendemos aqui nesse primeiro tópico a respeito do relatório missionário, que é o primeiro tópico aqui, a respeito desse concílio, dessa narrativa e da defesa da igreja contra os judaizantes. Aqui no segundo tópico, o legalismo judaizante, Lucas mostra que um grupo de judaizantes se sentiu incomodado com o relatório dos missionários. Esse grupo, composto por fariseus supostamente convertidos à fé, que havia vindo de Jerusalém para Antioquia, se opôs ao ingresso de gentios na igreja sem que estes antes cumprissem a experiência ou as exigências da lei. Então esse legalismo judaizante na prática da lei de Moisés, que haviam se ajuntado aos convertidos na fé em Cristo, queria impor, ou seja, correu o risco até de separar a igreja, dividir a igreja em Antioquia, por causa dessas práticas, desse legalismo dos judaizantes. Em Atos, do capítulo 22 a 32, que é a leitura bíblica aqui em classe, que dá a palavra para nós aprender a respeito dessas coisas, ali mostra como se procedeu os apóstolos diante dessas práticas do judaísmo, dos judaizantes. A igreja ali estava crescendo muito rápido. Os nossos irmãos que pregavam o evangelho puro. Além de Paulo e Barnabé, ainda tinha Tiago, também alguns outros irmãos que se converteram, em Filipe e outros mais que estavam ali, na condição de missionário, aonde eles estavam pregando no meio do gentio. E os judaizantes tinham uma resistência com os gentios. Isso lá no capítulo 4, capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, mostra essa resistência. Aí no capítulo 6 foi necessário levantar diáconos para a igreja, para poder administrar a igreja com mais inteligência, com mais sabedoria, com mais paciência, e com muito mais amor. Então a igreja vem se adaptando aos irmãos que vêm chegando. Problemas apareceram muitos ali na igreja primitiva. E esses legalistas judeus, que também se achegaram à igreja, eles começaram a acrescentar no meio da igreja exigências humanas ao evangelho da graça. E essa exigência, uma delas, era o tal da circuncisão. E sem a circuncisão, não há salvação. Isso era o legalismo do judaizante. E quando Paulo traz o seu relatório diante da direção da igreja, vai mostrar que a ação do Espírito Santo foi independente de raça, de origem, de país e de prática da lei mosaica. O Espírito Santo agiu, o Espírito Santo convenceu, o Espírito Santo batizou com fogo, o Espírito Santo trouxe os gentios para a presença de Deus sem precisar da prática da lei. Porque a salvação do homem, ela é da graça de Deus. Não é por práticas humanas ou por cumprimento de ritos, mas sim de santificação e purificação pela fé em Cristo. Aqui, esse legalismo que apareceu ali na igreja primitiva, é porque os judaizantes estavam presos ainda à lei de Moisés. Lá no capítulo 15 e versículo 10, Atos dos Apóstolos, está assim: agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, e nós, aqui, o próprio concílio, a própria concílio ali de Jerusalém, o apóstolo Pedro vai falar que nem os pais conseguiram cumprir os ritos da lei, porque impor essa serviço sobre os ombros daqueles que estão chegando, sendo que esse serviço não salvou ninguém, esses ritos da lei não levou ninguém ao céu, essa circuncisão não se aproximou de Deus.
Agora, quando chega o evangelho, que é um evangelho centrado em Cristo, né? Que a lei cumpriu nele, tudo está nele, tudo foi por ele. O evangelho que estamos aqui vivendo foi testemunhado pelo Antigo Testamento. Agora cumpre em Cristo. Daqui para frente agora é pela fé que sois salvos. E outra, essa fé, ela tem que ser manifestada no sobrenatural, não é no natural. E a Bíblia deixa bem claro que a fé que é movida pelo Espírito Santo, que essa fé aqui é entender que a graça de Deus nos alcança. E esse relatório missionário contra o legalismo, né, que está ali no capítulo 15, versículo 4 de Atos, diz assim: tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. E ainda no versículo 12, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contava quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Então aqui o apóstolo Paulo está rebatendo esse legalismo, porque se precisasse circuncidar, se precisasse cumprir alguns ritos da lei, Deus não estaria manifestando no meio deles com poder, batizando com o Espírito Santo e com fogo, curando os enfermos, fazendo esses sinais de maravilha. Por isso que eles chegaram empolgados e felizes para dar o relatório completo da viagem missionária, da ação de Deus. E aqui combatendo esse legalismo judaizante. Isso, naquela época, criou uma grande discussão no meio da igreja, onde precisou fazer esse concílio para combater essa prática. O segundo tópico, o debate doutrinário. Tem 3 subtópicos. O primeiro é uma questão crucial, a experiência do Pentecostes na fé dos gentios. E o terceiro é a fundamentação profética da fé gentílica. Esses são os 3 subtópicos desse tópico. O primeiro é a questão crucial. A questão gentílica chegou a Jerusalém para ser tratada. Contudo, judaizantes que ali se encontravam deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés. É importante aprender que a respeito dessa doutrina, desse debate doutrinário, né, onde tinha grupos seletos, né, da lei de Moisés, a qual eles queriam no evangelho acrescentar a lei. Aí precisou desse concílio para combater e firmar uma doutrina pura, né, tirando alguns costumes e alguns ritos. Esses judaizantes, eles surgiram impondo dentro da igreja, isso que nós já aprendemos aqui, a circuncisão de Moisés, que era a condição para a salvação, além da fé em Cristo Jesus. Então teria que observar a lei e se circuncidar, e ainda manter a sua fé em Cristo. Então, esse concílio aqui, essa questão doutrinária da igreja, veio para separar costumes e obras para a fé em Cristo. E a salvação aqui é graça, não precisa prática de ritos de lei. E aqui os nossos irmãos, apóstolos, Pedro, Barnabé, Tiago, Paulo, trouxe experiências que eles viveram com o poder de Deus no meio do gentil, e impondo aqui uma doutrina pura através do sangue de Jesus. O perigo aqui dos judaizantes era transformar o evangelho em obras humanas, em conquista humana para a salvação. E a Bíblia diz aqui que nada que o homem faça, nada, qualquer coisa que ele fizer, é nada diante de Deus. Por isso que a salvação é pela graça. Aqui é um dom imerecido. Então, aprendemos aqui a respeito da doutrina que começou lá na igreja primitiva, que tem que perdurar até perdurar nos dias de hoje, a mesma visão, o mesmo sistema, porque é o mesmo Deus e é o mesmo Espírito. Homem que acrescenta mais alguma coisa para que você seja salvo, o apóstolo Paulo vai falar em Gálatas que não considera esse evangelho, que ele se torna anatema, não, um evangelho maldito, que está lá em Gálatas, no capítulo 1 e versículo 9. Versículo 9, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anatema, ou maldito. Então o apóstolo Paulo já chama a atenção de um evangelho puro, centrado em Cristo. Jesus aqui que é o caminho verdadeiro para chegar ao céu. Você não precisa fazer nada a não ser se santificar, se regenerar e acrescentar sua fé em Cristo Jesus, que ressuscitou dos mortos. Se você crê nele, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus te ressuscitará, independente de muitas obras da lei. Obras da lei que não te levam a lugar nenhum.
Porque o apóstolo Pedro vai falar em sua palavra que é uma serviço que nenhum dos antigos conseguiu cumprir. Agora, quando chega Jesus, ele tira essa serviço, esse peso das costas do povo e se coloca no lugar de cada um. Por isso que lá no Isaías 53 vai falar a respeito de um Cristo que carregou sobre ele, sobre seus ombros, as nossas dores, as nossas enfermidades, toda a nossa culpa, e levou até o alto do Calvário, pagou o preço por nós, porque nós não conseguiríamos pagar jamais. E agora, essa doação de Deus para a humanidade em dar o seu Filho por nós. E agora precisa crer no seu sacrifício vicário para alcançarmos a salvação. Não essa doutrina judaizante da qual queriam que a igreja introduzisse na igreja primitiva. Hoje, aprendemos aqui com a igreja primitiva muitas dessas novas legalidades, essa nova legalismo que está tentando introduzir dentro da nossa igreja. Precisamos combater para que não saímos do foco que é Cristo. Por isso que Jesus vai dizer, lá no capítulo 12 de Hebreus, diz assim o versículo 1: portanto também nós, visto que temos rodeados tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, ao qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ingodobia, e está sentado à destra do trono de Deus. Aqui agora, esse legalismo que sempre tentou entrar no meio da igreja, a Bíblia sempre combateu, e os apóstolos batalhou contra essas práticas, né? O debate doutrinário. Uma questão crucial. No segundo subtópico, a experiência do Pentecoste na fé dos gentios. Nosso comentarista fala assim: o derramamento do Espírito sobre os gentios, anos antes, em Cesareia, na casa de Cornélio, ali em Atos capítulo 10, havia sido uma experiência objetiva, física e observável por todos presentes ali. Pedro espera que o seu argumento seja aceito da mesma forma que fora aceito anos antes, pelos judeus que haviam questionado a salvação dos gentios em Cesareia. Ali no capítulo 10 de 1 Coríntios, do versículo 44 ao 46, está assim: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre o gentio foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizado? Estes que, assim como nós, recebemos o Espírito Santo. Pedro vai usar o seu argumento aqui para autenticar a salvação do gentio e ter recebido o Espírito Santo sem precisar da circuncisão, da ação da lei no meio da salvação do gentio. E com ele ali, a sua palavra foi aceita, ali no capítulo 10, alguns anos antes do concílio, mostrando que Deus, aqui agora, está salvando os gentios sem precisar a prática da lei. Ele tenta aqui firmar a sua palavra, mostrando que o mesmo que aconteceu no capítulo 2, versículo 1 ao 4 de Atos dos Apóstolos, depois aqui na casa de Cornélio, que a ação de Deus agora é a mesma que aconteceu também aqui em Antioquia e em todas as outras regiões a qual o evangelho foi pregado, e o Espírito se manifestou no meio dos gentios, combatendo e firmando o testemunho. O apóstolo Pedro vai firmar o seu testemunho, ou na sua palavra, contra os judaizantes, mostrando essa experiência aqui, né? Essa experiência do Pentecoste. E essa fé manifesta nos gentios. E o recebimento do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Aqui, nesse tópico que aprendemos aqui, a experiência do Pentecoste na fé dos gentios, o apóstolo Pedro usa essas passagens que ele viveu para combater toda essa legalidade do judaísmo que tentou introduzir dentro da igreja. O terceiro subtópico, a fundamentação profética da fé gentílica. Enquanto Pedro recorreu a essa experiência do Pentecostes como sinal de validação da fé gentílica, por outro lado, Tiago, irmão do Senhor Jesus, recorre a profecias para fundamentar a sua defesa de aceitação dos gentios na igreja. Para ele, a inclusão dos gentios na igreja estava predita aos profetas, e com isto concordavam a palavra dos profetas,
ali em Atos do capítulo 15, versículo 15, e diz assim: conferem com isto a palavra dos profetas, como está escrito. Aqui em Isaías, no capítulo 49, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: sem dizer, pouco eu seres meu servo, para que restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para que seres a minha salvação até extremidade da terra. Tiago aqui vai se basear a respeito do gentio no Antigo Testamento. Ele vai usar as profecias dos profetas e mostrar que Cristo aqui também se manifestou ao gentio, independente da lei. Independente das práticas da lei. Então, Tiago aqui vai usar essa sua experiência, o seu conhecimento da prática da lei, onde a profecia apontava para os gentios, além de Israel. Então era um povo só, tirado do mundo, para uma salvação para todos. Ser somente um povo diante de Deus. Lá em Apocalipse mostra nações, tribos e línguas adorando perante o trono de Deus. Não tem separação, mas tem uma unidade em Cristo. Então o Pentecostes marcou o início da igreja entre os judeus. Foi entre eles. E conforme a palavra foi anunciada, foi chegando aos outros povos. Só que como nasceu dos judeus, veio a prática da lei. Agora, como Pedro foi liberto dessa cultura judaizante, ele entendeu que também era para os gentios. Então, por isso que ele vai usar esse argumento do Pentecoste, né, ali no concílio do capítulo 15, para mostrar para o judaizante que é pela graça, é pela fé que se alcança a salvação. O terceiro tópico, a decisão da Assembleia de Jerusalém. Aqui também tem 3 subtópicos. O primeiro é o Espírito na Assembleia. O segundo, a orientação do Espírito na Assembleia. E o terceiro, o parecer final da Assembleia. O primeiro aqui, o Espírito na Assembleia, é digno de nota o papel atribuído ao Espírito Santo na tomada de decisões da igreja. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina da igreja, mas como uma pessoa com participação ativa nela, que é o textuário dessa lição que aprendemos aqui a respeito desse concílio, dessa Assembleia de Jerusalém. O textuário diz assim: na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós vamos impor mais encargos algum. E a nós não vamos impor mais encargos algum, senão estas coisas necessárias. Os encargos de colocar aqui são as práticas da lei, a qual os irmãos judaizantes queriam colocar parte da lei de Moisés na salvação da alma. E o apóstolo Pedro fala que não colocará mais encargo, né? Isso direcionado pelo Espírito Santo de Deus, que era uma decisão em conjunto, né? Porque quem é o líder verdadeiro da igreja é a atuação do Espírito Santo no meio dela. Porque Jesus disse assim: eu vou para o meu Pai, mas eu enviarei outro Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, agora na sua dispensação, é o que trabalha no meio da igreja para decisões, para a salvação, para a cura, para a transformação, e criar esse organismo, né, esse organismo vivo, dentro de uma organização direcionada por Deus através do Espírito Santo. Não confusa, mas ordenha, mas centrada no Evangelho de Cristo. Não precisa práticas fora da Bíblia, mas só dentro da Bíblia. Então, essa concordância entre os apóstolos e o Espírito Santo, aprovada pelo Espírito Santo as decisões tomadas. Aqui o Espírito Santo na Assembleia, abrindo a mente dos apóstolos para adicionar a palavra e criar a verdadeira doutrina bíblica, e também convertendo algum desses judaizantes, trazendo para a igreja, tirando eles da prática da lei. Creio eu que Jesus fez uma transformação geral dentro dessa igreja, firmando os passos de todos somente em Cristo. É o que aprendemos aqui nesse tópico. Ali em Atos, no capítulo 15, do versículo 22 ao 29, vamos ler. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, e tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabas, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, os irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Sicília, saudações. Visto e sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com a palavra, transformando
a nossa alma, a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegando a pleno acordo, a eleger alguns homens enviados a vós, outros, com os nossos amados, Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, aos quais, pessoalmente, vos dirão também essas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne, dos animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei bem, se vos guardardes saúde. A ação do Espírito Santo dentro dessa igreja, dentro da igreja gentil, na separação desses irmãos para a obra, ensinando aqui o que é ser, os gentios precisam fazer para estar totalmente santificado na presença de Deus. Eram as práticas do quais os gentios praticavam. Que era comer animal sufocado, coisas oferecidas a ídolos, prestar honra a ídolos, a qual aqui a igreja vai combater para que eles se dediquem somente ao Evangelho, somente a Cristo. E a direção aqui é totalmente do Espírito Santo. É Ele que levanta, é Ele que convence o homem do pecado e da morte. E aqui o apóstolo Pedro está falando a respeito disso, né? Para que os nossos irmãos tenham cuidado, né? Para que eles possam crescer na presença de Deus. Aqui o nosso Deus, através do Espírito Santo, combatendo essa legalidade no meio da igreja e trazendo os gentios também a um evangelho puro e entrando pelo caminho da santificação. Aqui decreta, o decreto aqui da igreja é colocar o evangelho puro e determinando uma prática conforme a igreja exige aqui na Bíblia. Entrar e se alinhar ao evangelho verdadeiro. Alinhar um verdadeiro evangelho puro, sem mácula, sem práticas humanas, mas sendo direcionado somente pelo evangelho de Cristo. Segundo aqui, a orientação do Espírito na Assembleia. O texto de Atos, capítulo 15, versículo 28, nos diz como era feita a orientação do Espírito na primeira igreja. Contudo, a observação feita por Lucas, de que Judas e Silas eram profetas, e que eles fizeram parte da comissão que levou a carta com a decisão tomada pela Assembleia. Aqui no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 ao 4, a atuação do Espírito Santo na meio da igreja era bem notório. Aqui, o capítulo 13, versículo 1, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, o laço de Herodes e o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles a mão, os despediram, enviando, pois, pelo Espírito Santo, e desceram a Selência, e dali navegaram para Chipre. A atuação do Espírito Santo na separação de Paulo e de Barnabé e de outros mais que foram escolhidos pelo Espírito Santo para direcionar a obra de Deus no meio dos gentios. Então a ação aqui, a orientação aqui é do Espírito de Deus. Ninguém toma decisão sem orientar a Deus, ou colocar Deus para resolver o problema da igreja, porque Deus age com sabedoria. O homem não tem sabedoria nenhuma para tomar decisão. Deus conhece o coração do homem, conhece todo o futuro da humanidade. Então Deus sabe como mandar e como direcionar fala em cada um deles, para que a obra seja feita. Então aqui a orientação do Espírito Santo na Assembleia era tomando todas as decisões que a igreja precisava tomar. Entendendo que a igreja é dirigida por Deus, aqui em Atos, no capítulo 15, versículo 8 e 9, está assim: ora, Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Versículo 9: ele não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Versículo 12: e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Esse é o Espírito Santo, e a orientação do Espírito Santo no meio da igreja, no meio da Assembleia, aqui mostra a atuação dele, trazendo salvação à humanidade e o poder manifesto através dele dentro da igreja. O terceiro subtópico
O parecer final da Assembleia. Depois do intensos debates, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue da carne sufocada e da fornicação. Fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça, isto é, sem os elementos do legalismo judaico, mas evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus que também compartilhavam da mesma fé. O legalismo deveria ser rejeitado. Os crentes judeus não. Assim fica demonstrado que os gentios eram salvos pela graça, mas deviam impor alguns limites à sua liberdade cristã, a fim de que o convívio com seus irmãos judeus não fosse conflituoso. Então, trazer aqui esse concílio traz o resultado final, que foi imposto ali na igreja, que foi combater o legalismo judaizante, mas também não perder os irmãos judeus, mas trazendo uma unidade. Só que os gentios também precisavam também se livrar de algumas práticas que os gentios faziam na época, que é aqui, que a Bíblia fala aqui no versículo 29, né, de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, que os abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, que era um costume do gentio da época, a esses deuses pagãos, eles se sacrificavam para eles. E também essas coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas farei bem se vos guardares a saúde. Esse foi o parecer final da igreja, ali no concílio do capítulo 15. O próprio capítulo 15, ali no versículo 28, já vai mostrar que Deus, o Espírito Santo, já tinha concordado com essa decisão final. E pareceu bem ao Espírito Santo e aos apóstolos a respeito desse parecer final da igreja. Fazer os irmãos gentios numa purificação e santificação, se libertando das práticas humanas do meio dos gentios e mostrando a eles que a lei de Moisés também ali não era lícito praticar, porque a salvação é pela graça e não por obras. Esse parecer da igreja final foi escrita na carta e enviada para a igreja de Antioquia, ali por Silas e Judas, que foram ler essa carta lá, para falar a decisão final da igreja. Então, essa condição que a igreja determinou, acerca do parecer da igreja, essa orientação não é para a salvação, mas é de santidade, convivência entre judeus e gentios. Esse parecer final. Trazer uma clareza de um evangelho puro. Aqui no versículo 30 e 31, os que foram enviados desceram logo para Antioquia, e tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Eles estavam em guerra com o seu entendimento, não sabia se praticava a lei ou se praticava o evangelho de Cristo, porque tinha o evangelho puro, mas também tinha os judaizantes. Aí quando essa carta chega, traz alívio para a alma, traz descanso, e eles se alegraram, porque agora entende como servir a Deus com sinceridade. Esse parecer final da igreja trouxe paz entre judaizantes e gentios, e eles passaram a servir a Deus, verdadeiramente. A conclusão da lição: a igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em nosso meio. No capítulo 6 de Atos, vimos como ela resolveu um conflito de natureza social, provocada por reclamações de crentes helenistas, hebreus de fala grega. Aqui o problema foi de natureza doutrinária, uma questão melindrosa que requeria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa e a unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. Muito importante aqui a conclusão que o irmão trouxe a nós, a respeito desse legalismo, desses problemas doutrinários, dessas coisas que começou lá na formação da igreja. Já no começo, já apareceu essas práticas, E nos dias de hoje, não foge desses problemas que a igreja vem enfrentando. Já teve a reforma ali por Martinho Lutero, e essas coisas vinham acontecendo antes de Martinho Lutero, e a igreja foi feita uma reforma para tirar várias doutrinas humanas, legalismos, heresia, que introduziu no meio da igreja, tirando o peso da cruz e colocando nas costas do homem para que ele possa ser salvo.
sendo que o homem por si mesmo não consegue fazer nada se não for pela misericórdia de Deus. E aqui aprendemos nessa lição ter cuidado com algumas coisas que aparecem no meio da igreja que tiram o foco que é Cristo. Lá no legalismo, ali no princípio da igreja dos judaizantes, eles queriam pôr a lei para acrescentar no evangelho. E aqui no concílio, isso foi totalmente combatido pelos apóstolos, trazendo aqui um evangelho livre da prática da lei. Porque a lei não salva ninguém. A Bíblia fala que ela serve como um aio para mostrar o Messias no futuro, a qual é Cristo. Ele que salva, ele que liberta. A prática da lei, a lei se cumpriu em Cristo. Jesus veio para cumprir a lei. Por isso que o apóstolo Pedro vai falar a respeito da cerviz. Colocar cerviz no lombo dos irmãos da igreja, porque nem os pais deles conseguiram cumprir a lei. Precisou de Jesus vir e cumprir a lei nele para trazer salvação ao homem. Agora o legalismo moderno, regras humanas que são colocadas nas igrejas, que é imposições e costumes externos como condições para a salvação. Aí se usa várias regras, né? E põe lá restrição de muita coisa para se considerar salvo. Algumas religiões falam contra o cabelo, contra a roupa, contra o estilo de cabelo, forma de culto, tradição de denominações, que traz esses legalismos para os dias de hoje. Muitos levam a salvação na aparência e não na graça. É o que está lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então prática humana aqui não serve para nada. Porque a salvação é de graça. É através de Cristo. Você pode fazer o que você quiser. Se não confessar que Cristo morreu por mim e por você, não é salvo. É pela misericórdia de Deus. Outros, tentando introduzir dentro da igreja, né, querendo modernizar a Bíblia. Falando até em reescrever a Bíblia. Olha o legalismo dentro da igreja. Desacreditando daquilo que foi escrito. Querendo mudar algumas ordens de Cristo, ou mudar algumas falas das cartas do apóstolo Paulo, ou da lei de Moisés, que aponta o pecado do homem. Isso vai formar, ou vai gerar uma forma de legalismo invertido, invertendo a palavra de Deus, dentro de uma cultura que vivemos. A Bíblia aqui, a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, ele traz ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento, que a nossa vida diante de Deus, os nossos costumes, é nada para Deus. O que Deus fala, o que o Senhor Jesus fala no seu Evangelho, é negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me cada dia. Não é o que eu sei, o que eu faço, o que eu vivo, mas o que eu tenho que me adaptar ao Evangelho de Cristo. Renunciar tudo esse meu conhecimento do mundo e entrar pelo conhecimento da palavra de Deus. É se moldar através do Evangelho. E ter cuidado com esse relativismo, legalismo que essa igreja dos dias de hoje está apresentando. Hoje vivemos um legalismo, né, introduzido em algumas igrejas, não creio que seja todas, que o crente determina cultos como ritos, que fala que um culto é melhor do que o outro. Sendo que o culto é individual, é cada ser humano apresentar o seu culto como sacrifício, como cheiro suave a Deus. Não é no montante de uma igreja, ou seja, culto de Santa Ceia. Hoje é culto de Santa Ceia. Hoje é culto da família. Não tem essa determinação. Culto é adorar a Deus em verdade e em espírito. Isso é individualmente. Porque Deus procura individualmente. A Bíblia fala que Ele procura verdadeiros adoradores. Ele coloca no plural, mas é no individual, porque é cada pessoa que está dentro dessa classe de adoradores. Então foge desse rito, não transforma a sua adoração a Deus em rito, em legalismo, mas seja autêntico na sua adoração. Esse pensamento que muitos têm de autojustificação, entenda que Deus lá do céu está olhando, e a Bíblia diz que abriu-se os livros, no plural, que é os livros das obras, que é para todo mundo, cada um tem o seu livro, e todos serão julgados conforme o que está escrito nos livros. Então, cuidado, foge, busca a orientação do Espírito Santo para que você faça uma oração verdadeira, uma adoração verdadeira, e que Ele te orienta para se chegar a Deus. Não tem outro caminho. É através da sua fé e uma adoração perfeita diante de Deus. Aqui em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, justificado, pois, mediante a fé,
Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí, a justificação aqui é pela fé, não é por certos legalismos que está introduzido no meio da igreja. Então aprendemos aqui nessa lição que o Evangelho é puro. Ele não adiciona práticas humanas ou cultura, e nem pressão moderna nos dias de hoje. Mas o Evangelho, a adoração a Deus, é através da justificação que está em Cristo. O apóstolo Paulo ainda, lá no capítulo 1 de Gálatas, versículo 9, vai falar que esse Evangelho, que vai além do que já foi escrito, é maldição. Então temos que estar alinhada a nossa fé com a palavra de Deus. Se não estiver alinhado com a palavra, você corre o sério risco de entrar no céu. Que Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus por essa lição que aprendemos a respeito da igreja que começou em Jerusalém. E trouxe para nós muito mais conhecimento para servir a Deus com sabedoria, né? Agora, irmão, vamos estudar no nosso quarto trimestre. A lição traz o título de Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Essa lição ela foi escrita ou comentada pelo professor comentarista Sila Queiroz. Ele vai trazer um esclarecimento a respeito do ser humano aqui para o nosso quarto trimestre deste ano. Vamos aprofundar na santificação do homem, do corpo, alma e espírito, ou do espírito, alma e corpo, aprender a obra maravilhosa de Deus na criação do homem, e depois o aperfeiçoamento do homem em todas essas lições, né? Essas 3 lições que vai apresentar por esse quarto trimestre. Vamos nos dedicar e aprender a respeito dessa lição. E que Deus possa nos transformar cada dia mais. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Jesus, por essa lição, desse terceiro trimestre, a qual nós aprendemos segundo a Tua palavra. Glorioso Deus, ainda nos capacita cada vez mais para continuar meditando na Tua palavra. E essa lição também que se entra nesse quarto trimestre, que o Senhor possa agir em nossa vida. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa revelar toda a Tua palavra no coração de cada um que vai aprender. Glorioso Deus, visita as escolas que está distribuída por este mundo afora, dando alegria, conhecimento, sabedoria a todos que vão ministrar e os que vão aprender. Dá graça, Jesus. Salva almas através dessas almas. Liberta, cura os enfermos. Ó Deus, aqueles que estão encarcerados, liberta pelo Teu imenso amor. Glorioso Deus, nos ajuda, Jesus. É o que pedimos, ó glorioso Deus, e agradecemos no nome de Jesus. Amém.